nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nosso perdoador, nosso Salvador, aquele que nos guia, que nos leva, aquele que nos mostra o caminho, aquele que é longânimo, como diz a palavra, cheio de paciência para conosco, porque nós somos tão alienados, tão fracos, e às vezes nos julgamos tão poderosos, tão cheios de poder, mas somos extremamente pequenos, somos extremamente inoperantes para tudo. Tu és o nosso Deus. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se permitiu ser conhecido por todos nós. Deus único, bendito e verdadeiro. Engrandecemos o Senhor nesta manhã. Glorificamos o Senhor e o seu santo e poderoso nome. E buscamos em Ti, ó Pai querido, a graça para este dia, a sabedoria para este dia. Buscamos neste dia, Senhor, a compreensão para podermos realizar a Tua obra. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos demais do Senhor nas nossas vidas. Fala conosco nesta manhã. Derrama, Senhor Deus Todo-Poderoso, por sobre nós a Tua santa instrução, e que todos nós juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. Sustenta-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas, e esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, pessoal do rádio que está aí nos acompanhando, né? Hoje nós vamos falar de um assunto, e eu procuro sempre abordar assuntos que suscitam dúvidas, preocupações. E eu sempre digo aqui para todos que me ouvem que a Bíblia responde todas as questões da nossa vida, absolutamente todas. O que eu digo também é que às vezes a Bíblia não responde do jeito que a gente quer que ela responda, mas ela responde. Então eu quero convidar você, antes de falar do que nós vamos falar, eu quero te convidar para abrir a Bíblia. Vá no Velho Testamento, abra a sua Bíblia, se você puder, é claro, e quiser, no profeta Amós. Amós é chamado de um dos profetas menores.
O nome Amós quer dizer carga, ou aquele que carrega uma carga, um fardo. Amós não é um profeta menor porque ele é de menor importância, não. Profetas menores não tem nada a ver com a importância do que o profeta escreveu, tem a ver com a quantidade de escritos que ele tem. Menor porque tem pouca coisa escrita. Não tem muita coisa, tem pouca coisa. Por causa disso que é profeta, um dos profetas menores. Poucos escritos, tá? Amós. Um detalhe importante que eu gostaria de trazer para você. Amós, o profeta, é com S. E tem Amós com Z. Amós com Z quer dizer grande, quer dizer forte, que é o pai de Isaías, hein? Então toma cuidado, pra você não confundir. O Amós profeta é com S. E Amós, pai de Isaías, que está lá em Isaías capítulo 1, versículo 1, é com Z. São pessoas distintas, são pessoas diferentes, tá? Amós é conhecido como profeta boiadeiro, né? Porque ele trabalhava com rebanho, né? Ele pastoreava rebanhos. Ele era colhedor de sicômoros. Enfim. Achou Amós aí? Estou falando tudo isso para você achar o Amós. Amós capítulo 2, versículo 1. Se tiver a Bíblia aí, gostaria muito que você lesse comigo. Se você não puder ler, pelo menos ouça. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amós capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Irmãos amados e irmãs queridas, o assunto hoje é: o cristão deve ser cremado ou inumado? Está vendo por que a gente tem que ler a Bíblia com um dicionáriozinho do lado? Eu não tenho vergonha de abrir. Eu abro o dicionário o dia todo, gente. Todas as vezes eu abro o dicionário. Tem gente que fala, dicionário é pai dos burros. Mas que pai dos burros? Os burros não querem abrir o dicionário. Isso é uma conversa boba, isso é coisa muito antiga. Isso não existe. Dicionário é para a gente enriquecer o nosso vocabulário, para a gente ter mais palavras para falar, né? Então, inumar. O que quer dizer inumar? Como eu estou falando, cremação ou inumação. A gente deve cremar, quer dizer, queimar uma pessoa depois que ela morre, e transformar aquela pessoa num potinho de cinzas, ou devemos inumar. Inumar quer dizer pôr na terra ou sepultar. Inumar. Cremação ou inumação. Tem cristão que diz, eu conheço alguns que dizem assim, quando eu morrer, eu quero ser cremado. Mas aí eu falo, meu Deus, o que eu vou falar para esse sujeito aí?
Ele já está dizendo que quer ser cremado. Como é que eu vou entrar no assunto para dizer para ele, irmão, cristão não deve ser cremado. Cristão deve ser enterrado, inumado. Mas é duro, né, quando a pessoa bota isso na cabeça. Porque ela vê na televisão, não sei quem morreu e foi cremado. Então ela acha bonito ser cremado. Cremação hoje é moda. É moda ser cremado. Eu tenho alguns parentes que já partiram e que foram cremados. Eu tentei falar com a família, mas ninguém me deu ouvidos. Não, era a vontade dela. Ela queria que fosse cremada. Bom, o que você quer que eu faça? Não posso fazer nada, eu não posso pegar o corpo da pessoa e não deixar ir para o crematório. Eu não vou fazer isso, vou criar uma confusão aí. Né? Porque vira confusão, né? Coisa mais feia que tem é confusão em festa, confusão em velório. Não tem, eu acho isso mais. Mas esse negócio de cremar, irmão, irmã, isso é antigo. Isso não é é moda hoje, mas é coisa antiga. Isso já era praticado lá. Antes de Jesus já era praticada a cremação. Quer ver? Eu vou falar uma coisa para você que você talvez não saiba. No livro de Daniel, mostra crematórios que existiam na Babilônia. Quando Daniel foi jogado lá na fornalha, o que você acha que era a fornalha? Era para assar pão? Para fazer churrasco? Não, era para cremar os corpos. Quando Daniel e os 3 jovens foram jogados, os 3 judeus foram jogados lá na fornalha, era a fornalha que queimava os corpos. Era um crematório. Você já pensou nisso? Porque todo mundo prega da fornalha, né? Fornalha, aqueceram a fornalha. Mas por que existia essa fornalha? Para queimar os corpos, para cremar. Você vê que é uma coisa antiga. Entre os gregos, os romanos, era muito comum cremar. A cremação era praticada. Na última guerra mundial, os nazistas, comandados por Hitler, construíram dezenas de crematórios onde eles atiravam os corpos e os corpos eram queimados, não sem antes passarem pela câmara de gás. Existia um crematório nazista na Polônia, crematório de Birkenau, que tinha capacidade para incinerar 12 mil corpos por dia. 12 mil corpos por dia. Isso na Segunda Guerra Mundial. E aí surge a questão, né? Cristão pode ser cremado, tem que ser enterrado, inumado. O que vai fazer com o corpo do cristão depois da morte? A Bíblia tem a resposta. Porque a Bíblia narra. A Bíblia. A gente não pode esquecer, querido irmão, querida irmã, que a Bíblia é um livro santo, é a palavra de Deus, é um livro histórico, geográfico, é um livro que fala de economia, mas é um livro, por ele ser histórico, geográfico, ele é narrativo. A Bíblia conta coisas, narra coisas. E o leitor da Bíblia precisa saber quando a Bíblia está ensinando ou quando ela está
narrando um fato. Nós temos que distinguir isso. Quem não distingue uma doutrina de uma narrativa, comete heresias. Então, o que a gente deve fazer quando um cristão morre? A gente deve inumar, quer dizer, enterrar, ou a gente deve cremar. Em primeiro lugar, por que eu li Amós capítulo 2, versículo 1? Porque muita gente usa esta passagem para se apoiar na cremação. Né? Eu conheço algumas pessoas, por causa disso que eu fui nessa passagem mesmo, que usa esta passagem para dizer, não, está lá em Amós capítulo 2. Deixa eu dizer uma coisa, primeiramente, essa passagem não tem nada autorizando ninguém a cremar. Se você ler a passagem, está assim, não sustarei o castigo porque queimou. Então não tem sustentação para dizer que, olha, Deus permite a cremação e a morte. Não, isso é uma loucura. E aqui também, se você for um leitor atento, e você é, senão você não estaria acompanhando esta programação, você lê que aqui diz assim, queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Não está dizendo que queimou o corpo do rei, está dizendo que queimou os ossos. Então aqui há dois problemas, em Amós capítulo 2, versículo 1, que não dá para ser usado como base para autorização para se cremar corpos. Primeiro problema, houve a profanação do túmulo. O rei estava enterrado, já havia a sua carne sido consumida, já havia sido corrompida a sua carne, desenterraram o rei e queimaram os seus ossos. Dois problemas, a profanação do túmulo e a queima dos ossos. O túmulo do rei então foi violado e os seus ossos queimados. Então usar esta passagem aqui para se apoiar, para cremar, é tão ruim quanto usar Malaquias 3,10 para pedir o dízimo. É horrível. Deus nos ensina, queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que nos veem, vocês que nos ouvem, Deus nos ensina que o corpo deve voltar à terra de onde veio. Quando o Senhor Deus criou Adão, Ele criou da terra. E o corpo deve voltar à terra, para a terra. Eva não foi criada da terra. Eva foi criada de uma costela de Adão, de uma parte do Adão. Mas Adão foi criado da terra. O primeiro homem foi criado da terra. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Jó capítulo 10, versículo 9, e capítulo 34, 15. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, e capítulo 12, versículo 7. O mesmo ensino de que o corpo deve voltar para a terra é sustentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E você acompanha isso lendo a Bíblia. Por isso que eu falei, às vezes a Bíblia não responde da forma que a gente quer que ela responda, mas ela responde. Havia uma pessoa que desejava seguir Jesus, mas antes
esta pessoa queria sepultar, inumar o seu pai que havia morrido. O que Jesus fala para esse homem? Segue-me, deixa os mortos inumar seus mortos, sepultar. Não está falando de cremar. Jesus não fala, ela vai ser cremada, vai ser sepultada. Bom, vocês decidem lá. Não, Jesus não fala, ele fala, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Então ele está falando em sepultar. Ele está nos respondendo quando a gente pergunta, o cristão pode ser cremado? Cristo está respondendo, deixe os mortos sepultar os mortos. Quem são os mortos aqui? Eram aqueles que iam levantar da tumba para sepultar, ou que ia entrar na tumba? Não, os mortos são aqueles que se preocupam muitas vezes muito mais com o que morreu do que com ele que está vivo, para onde ele vai, porque o morto já tem o seu destino definido. E o vivo está preocupado com aquilo que sobrou e não se preocupa com ele. Então o morto é aquele que está separado de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você quer me seguir? Ótimo. Você quer viver na companhia de Deus? Ótimo. Então deixa aqueles que não querem, os mortos espirituais, mortos na graça, no entendimento, sepultar os seus mortos, ora. Entendeu? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo ensina exatamente a mesma coisa. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 15 é fantástico, né? Eu dar um toque para você. Leia 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo compara o sepultamento a uma semeadura, a uma semente lançada na terra. E Jesus já havia usado. Você vê que os apóstolos, eles falam exatamente o que Jesus falava. Eles não ficam inventando coisas novas. Jesus já havia dito isso. Na verdade, Jesus disse, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Está falando dos mortos, de enterrar os mortos, de sepultar os mortos, inumar os mortos. Os judeus não praticavam a cremação. Inclusive, isso que eu vou trazer é uma curiosidade para os irmãos. Em Jerusalém, existe um cemitério, existem muitos, né? Estou falando de um específico, eu não sei o nome. Ele fica num monte, assim, num morro, né? Ele desce assim. E os mais ricos, isso é a cabeça dos judeus, não estou dizendo que é isso, é uma curiosidade só. Os mais ricos sempre foram enterrados na parte de cima do morro, para ficarem mais perto do céu, enquanto os mais pobres eram enterrados lá no sopé do morro, lá. Ficavam mais longe do céu, como se isso aproximasse alguém de Deus, né? A altura que você vai. Então o bom seria morar no Monte Everest, que acho que é o mais alto do mundo, né? A gente teria que morar lá. Mas isso é coisa da cabeça humana, entendeu? Isso não é verdade. Ninguém está perto de Deus porque está no alto, e nem está longe de Deus porque está no baixo. Não é nada disso. É coisa da cabeça do homem. Entende? Eu sempre digo aqui, as pessoas vão orar no monte. Por que elas vão no monte? Até hoje eu não entendo esse negócio de orar no monte. Eu não entendo.
Eu pergunto, e eles respondem, não respondem nada. Por que orar no monte? Por quê? Você vai no monte orar? Por quê? Se você puder depois, por gentileza, manda um zap para mim, ou manda um e-mail, ou manda um mensagem, responde para mim, por que orar no monte? Porque é um pensamento igual esse que os judeus antigos tinham. Quanto mais alto, mais perto de Deus? Por favor, né? Isso é uma bobagem tão grande que a cidade de Jerusalém fica abaixo do... Jerusalém fica abaixo do nível do mar. Será que eu estou com... Bom, acho que é Jerusalém mesmo. Fica abaixo do nível do mar. Então, se as pessoas que moram em Jerusalém estão afastadas de Deus, nós aqui em Campinas, a região aqui, está a 400 metros acima do nível do mar. Então, nós estamos mais perto de Deus, então. Então, ao invés de ser Jerusalém, a cidade do Senhor, é Campinas, porque nós estamos mais perto. Você vê que não tem lógica isso. Esse negócio de orar no monte nunca para mim esteve explicado. Como tomar posse da bênção, outras tantas coisas que eu pergunto aí que não tenho respostas. Mas os mortos devem ser sepultados com respeito. Respeito. Sepultar o morto é respeitar o morto. Os judeus, eles respeitavam ao ponto de toda a família ser enterrada no mesmo lugar. No mesmo túmulo da família. Isso é um costume judaico, que foi trazido aqui no Brasil. Aqui em Campinas, por exemplo, no Cemitério da Saudade, existem túmulos familiares. Isso é o respeito. Abraão e os seus descendentes foram sepultados numa cova de Macpela. O Pentateuco cuida deste assunto, fala deste assunto. Se você for ler o Pentateuco, você vai ver que fala deste assunto. Até os criminosos tinham direito ao sepultamento, não era a cremação, é sepultamento. Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23. Não ter um sepultamento era considerado um opróbrio, uma vergonha, uma abominação. Todo mundo precisava ser sepultado. Você vê que depois vem Hitler, né? Falei agora há pouco da Segunda Grande Guerra aí, dos grandes crematórios que Hitler construiu. E por que ele cremava? Ele odiava os judeus, né? Exatamente para afrontar os judeus, que enterravam, e ele, como é que ele ia afrontar? Cremando, fazendo exatamente o contrário. Os cristãos da igreja primitiva também eram orientados e faziam o sepultamento dos seus mortos. E você vai ler aí o caso de Dorcas, Lázaro e o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus foi cremado? Não. Jesus foi sepultado. Atos capítulo 9, versículo 37. João capítulo 11, versículo 44, e capítulo 19, versículos do 38 ao 42. Na época de Jesus, só para você saber, só para você ter conhecimento, para você ter informação, haviam sepulturas comuns, feitas no chão, e haviam sepulturas que eram
cavadas na pedra, numa rocha. Jesus foi sepultado numa rocha cavada. Uma rocha foi cavada e lá era um túmulo. E foi lá que ele foi sepultado. Na época de Jesus, para você entender também, os mortos eram sepultados, inumados no mesmo dia da sua morte. O sujeito morria e no mesmo dia ele era sepultado. E o sepultamento, costume judaico, as pessoas cantavam, declamavam salmos, cantavam salmos. Existia um sujeito, isso aqui é história, chamado Juliano. Quanta gente se chama Juliano, né? Tem esse nome. Juliano, na história, é considerado o apóstata. Né? Quando se fala de Juliano, fala-se de o apóstata. E este sujeito, apóstata, ele enumera 3 causas para a expansão do cristianismo. Primeira, a beneficência. Segunda, a honestidade e o amor para com os mortos. Olha, um apóstata chamado Juliano enumera 3 causas para a expansão do cristianismo no mundo todo: a beneficência, a honestidade. O cristão tem que ser honesto. E o amor para com os mortos. Então, a cremação não é de origem judaica, é de origem pagã. Por que que os gregos e os romanos cremavam os corpos? Exatamente pela mesma razão que levou Hitler a queimar os judeus também, que era para ferir os sentimentos cristãos. Porque o cristão morria, a família, né, achava que ele fosse ser enterrado. Aí os gregos e os romanos faziam o quê? Queimavam, incineravam, para ferir os sentimentos cristãos. A Bíblia nos orienta que isso é uma orientação, não que isso mude alguma coisa, mas é só uma orientação. Que a gente mostra respeito aos mortos quando nós os sepultamos na posição de repouso. Ninguém pode ser sepultado de cabeça para baixo, decúbito dorsal, que é de bruços. Não, a pessoa é sepultada deitada, como se estivesse descansando, né? Com a mãozinha aqui, tranquilo, como se estivesse dormindo. Alguém, quando está dormindo, é lançado no fogo da chama, nas chamas violentas da destruição? Não, claro que não. Mesmo que a gente saiba, e a gente sabe, que o Espírito já está com Cristo. Mas isso é uma abominação ao corpo que já foi templo do Espírito Santo. Por quê? Quem me acompanha aí pelo rádio, enfim, sabe que eu digo que
fogo na Bíblia, entre outras coisas, é o símbolo da destruição, do juízo e da condenação, do pecado. Destruição, juízo e condenação do pecado. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruída pelo fogo. Você está entendendo? Como é que nós vamos fazer isso com o corpo de alguém? Não tem fundamento bíblico cremar alguém. Se você abrir a sua Bíblia, presta atenção agora, porque aqui está a resposta. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Levítico, tem que ir meio devagar aqui, porque senão a coisa pega. Levítico, já está todo dobrado aqui. Levítico, capítulo 20, versículo 4. Levítico 20, versículo 4. Aqui está toda a explicação para você. Se eu falei, e você ainda está em dúvida, você agora vai esclarecer. Levítico, capítulo 20, versículo 4. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver este homem, quando der de seus filhos a Maloque, e o não matar, agora vamos para o versículo 21, capítulo 21, versículo 9. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana o seu pai, será queimada. Então, cremar um corpo, na verdade, você lê também Josué, capítulo 7, versículo 25. Queimar um corpo, na verdade, se fazia para pessoas que profanavam, porque é profanar o corpo, queimar, para pessoas que envergonhavam a família. Se queimava o corpo. Era como se fosse um castigo para aquela pessoa, né? Está morta, não tem castigo. O castigo está na eternidade, não no corpo. Mas via-se como um castigo. Então, cremar, assim, categoricamente, não é um ato cristão. Eu não sei o que você pensa ou o que você quer que façam com o seu corpo depois que você morrer. Mas se você é cristão, se você é um homem, uma mulher, um idoso, um jovem, você deve entender o que eu estou lhe dizendo. O corpo deve ser inumado, enterrado, ou na terra ou numa sepultura. Não deve ser cremado, porque não é uma orientação de Deus que se queime o corpo. Ah, pastor, mas e a pessoa morreu num incêndio? Bom, isso é uma fatalidade. Morreu no incêndio. Diferente. Ah, estava no avião, o avião explodiu, queimou todo mundo. Uma circunstância. Agora, fazer isso propositadamente é diferente. Isso é para as pessoas que envergonhavam a família. E se você é cristão, você não está envergonhando a família? Então, repense nessa sua decisão de ser cremado. Repense. Eu passei algumas
referências bíblicas, leia, né? Aqui leia Levítico capítulo 20, versículo 4. Depois vai aqui no 21, versículo 9. Dá uma olhada lá em Josué capítulo 7, versículo 25. Reveja e siga a orientação da palavra de Deus. Você vê, no caso de Moisés, por exemplo, Moisés morreu. Moisés foi sepultado na terra de Moabe, num vale, de fronte de Bate-peor. Está lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. Então, para encerrar, que o nosso tempo está aqui também, já está começando a pegar, eu quero dizer para você, biblicamente, irmão, irmã, não há sustentação para na Bíblia, né? Nas páginas da Bíblia não há sustentação para que o cristão seja cremado. Não há. Mas não morreu mesmo, não sei o quê, não vai ser todo mundo ressurreto, corpo glorificado? Sim. Mas não há sustentação bíblica para a cremação. Há orientação bíblica para que os mortos sejam inumados, ou colocados sob a terra, enterrados, ou colocados numa sepultura, né? Que não é o caso nosso aqui, mas cavada numa rocha. Esta é a orientação bíblica sobre o assunto. Então, se você tinha dúvida, eu busquei esclarecer você com explanação bíblica e com passagens bíblicas a respeito do assunto. Que Deus fale com você, ilumine você. E se você já tinha decidido pela cremação, meu irmão, minha irmã em Cristo, que você repense e siga a orientação bíblica. Eu não posso fazer mais do que isso. A minha parte está feita, que é orientar, pregando o Evangelho, pregando a Bíblia e chamando pessoas para Jesus Cristo. Amado Deus, querido Pai, poderoso Senhor, queremos te agradecer, te exaltar, te glorificar, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos ensinou nesta manhã, por toda esta orientação bíblica que o Senhor nos trouxe. É um assunto que rodeia a mente de muita gente. E o Senhor hoje nos mostra qual é a sua orientação. O que o Senhor quer que seja feito com o nosso corpo depois que nós partirmos desta terra. Existem casos excepcionais, mas de uma maneira geral, de uma maneira normal, esta é a orientação que o Senhor nos traz nas páginas da Bíblia Sagrada. Te agradecemos, te glorificamos. Sabíamos tão pouco do assunto, Senhor, e hoje sabemos um pouco mais. Graças te damos por tudo que o Senhor acrescenta ao nosso entendimento e conhecimento. Continua, Paizinho querido, falando conosco, abrindo o nosso coração, a nossa mente para o entendimento das coisas santas, das coisas que partiram da tua santa boca. Guia-nos por este dia, livra-nos, ó Pai querido, de toda forma do mal e fica conosco. Esta, Senhor, é a minha oração
no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.